Olá! Para quem me conhece, sabe que normalmente os meus vídeos são sobre meditação. Eu vou fazer um vídeo agora em que aparentemente não vai ser sobre meditação. Aparentemente. Eu vou questionar um determinado conceito que eu vejo pessoas usando. Vou questionar esse conceito. Mas por que tem relação, na verdade, com meditação? É preciso que a gente entenda que meditação é perceber as coisas como elas são. É perceber a realidade, é me dar conta do que acontece. É não deixar que a minha mente projete sobre a realidade, distorça a realidade. É perceber a realidade tal qual ela é. E eu vejo pessoas repetindo um conceito e fica aquela coisa automática de repetição. Não existe, a meu ver, uma consciência clara do que de fato acontece dentro daquele conceito que eu vou falar. Então, perceber a realidade tal qual ela é, sem distorções mentais, sem interpretações mentais, isso tem a ver com meditação. Então, qual que é a situação? Vamos supor que exista um dirigente, seja de um país, seja de um estado, seja de uma cidade. Então, dirigente poderia ser presidente, primeiro-ministro, rei, governador, prefeito. E esse dirigente, ele começa a ter atitudes, ações, que fazem com que determinadas áreas sob sua administração comecem a dar errado. A economia degringola, o meio ambiente degringola, a educação degringola, a saúde degringola, isso e aquilo degringola. Ele faz uma administração que o resultado é degringolar, é dar errado, destruir, desmontar uma série de campos da sua área de administração. Então, quando acontece isso, normalmente, aí que vai o meu questionamento, se classifica esse dirigente como incompetente. A pergunta que eu lanço agora, esse termo necessariamente está correto? Ele, esse dirigente que fez com que as coisas dessem tudo errado em várias áreas sob sua administração, não dessem certo. Então, ele está sendo incompetente ou não? Eu suponho que a maioria das pessoas vai falar sim, obviamente. Ele está sendo incompetente pelos resultados de sua administração. Agora, o termo incompetente tem ou não relação com intenção? Aparentemente era para que ele fizesse coisas que dessem bons frutos. Mas, e se ele não tivesse a intenção? E se ele não tiver a intenção que dê bons frutos? E se no fundo a intenção dele era destruir aquela área? Era que não desse certo, era desmontar. Se a intenção dele fosse destrutiva, ele estaria sendo incompetente? Ou ele poderia estar imensamente competente, está sendo imensamente, poderia estar sendo imensamente competente na destruição daquela área sob o seu comando. Se a intenção dele for destruição e ele conseguiu destruição, ele foi competente em sua intenção. Às vezes muito competente, habilmente competente. Talvez tão competente a ponto de se manter no poder, apesar de toda a destruição que ele faz. Então, só para avaliar competência,
tem relação ou não com a intenção de quem está agindo. Se a intenção for contrária ao que aconteceu, aí a palavra incompetente poderia se aplicar. Se a intenção foi realizada, apesar de ser contra o que a maioria quer, mas a intenção da pessoa, do dirigente, foi realizada, aí a palavra incompetente não se aplica. Você concorda? Que palavra que a gente poderia usar no lugar de incompetente? Nesse caso, você fala.